Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre a vitória do Vasco por 2-0 contra o Cuiabá. Vitória que eu não esperava. O Vasco conseguiu jogar bem esse jogo, tratou como uma final, que era o que tinha que ser feito. Explorou os contra-ataques, os espaços que tinha, conseguiu aproveitar e fez esse 2-0. Então vamos fazer aqui a nossa análise, começando pelo gol do Peck. É um lançamento do Zé Gabriel. Tem a finalização do Sebastião Ferreira na trave, a bola sobra para o Peck, ele faz o gol de peixinho, abre 1-0. E o gol do Orelhano é o último lance do jogo. O Alex Teixeira estava impedido, estava mal posicionado. Ele aproveitou, fingiu que ia tocar para o Alex Teixeira, a zaga parou, foi sozinho, não é impedimento. Finalizou muito bem tirando do goleiro e matou o jogo. Então o Orelhano foi muito esperto nesse segundo gol. Destaques das duas equipes. Primeiramente pelo Cuiabá, que foi o mandante. Matheus Alexandre jogou demais. Quando ia para o ataque, criou boas oportunidades. É um cara que é muito rápido, é alto, mas é rápido. Enfim, eu achei que jogou muito bem. O Riquelme sempre atacando muito pela esquerda, mas na hora de concluir a jogada, fazer um bom cruzamento, pecou demais. O meio de campo hoje não foi tão bem. O Cleison no segundo tempo cresceu muito. O Daverson até apareceu em alguns momentos, mas foi um pouquinho discreto em relação ao que pode entregar. E o Pita não fez uma atuação tão boa em relação com o que fez com o Botafogo, né? Entraram o Felipe Augusto, o Ronald, o Wellington Silva, o Sobral, o Fernando Sobral entrou bem, e o PK na lateral esquerda, né? O Wellington Silva errou muitas jogadas, tentando o X1, né, as jogadas individuais, errou a maioria. O Ronald teve um lance que ficou marcado na minha cabeça. Um toque para ele poderia ir para frente. O Zé Gabriel teve a mesma coisa no primeiro tempo. O cara já quebrou a primeira linha de marcação. É só ele ir para frente. Tem boas opções. O cara opta por tocar de primeira para trás, quebra a jogada, ainda toca pro cara que tá vindo na marcação. Então, às vezes falta para esses jogadores ter o senso de tô livre, tô marcado, já quebrou a linha de marcação do adversário. Ao invés de tocar, domina, gira e vai para frente, tá com o jogo aberto. Então, às vezes, falta essa noção. Faltou pro Ronald e faltou pro Zé Gabriel. Enfim, acho que é isso. Destaques do Vasco: Léo Jardim, defesa no cabeceio do Daverson, principalmente no primeiro tempo. Foi muito bem. O Maicon começou mal o jogo, mas cresceu e jogou muito. O Medel, uma atuação espetacular, jogou muito. Tava indignado com o Daverson tentando cavar os pênaltis. Mas enfim, o Medel jogou muito. O Zé Gabriel cresceu muito durante o jogo. Não à toa ele que dá o lançamento para o primeiro gol, né? Que o Sebastião finaliza na trave depois do gol do Peck. O Paulinho jogou muito. O Paulinho fez muita falta no jogo passado, quando não jogou. O Peck também. Sem o Verratti, o Peck vira o principal cara para ser o fazedor de gols do Vasco, até porque não dá para confiar no Sebastião Ferreira. Quase fez o gol na finalização na trave, mas está longe de ser um Verratti, né? Entraram ainda o Pumita na lateral direita, quando já estava com 3 zagueiros, né? Já que o Léo entrou. Aí também entrou o Alex Teixeira. O Payet entrou mal. A impressão que me dava do Payet é que ele não tinha noção de qual era a importância desse jogo, onde que o Vasco estava. Perdia a bola, voltava andando, achava normal perder bola na defesa, sendo que isso não pode acontecer. Enfim, o Payet é craque? É craque. É acima da média. Mas tem que estar ligado, né? Ele em alguns momentos estava dormindo, perdendo a bola, só aceitando. Nessa situação, jogador nenhum do Vasco pode perder a bola e aceitar. Ou você vai atrás e rouba a bola, ou você vai atrás e faz a falta. Mas não pode deixar ter o espaço. E o Payet estava dormindo nesse sentido. O Orelhano entrou muito bem, foi ele que matou o jogo. Estatísticas: 13 finalizações do Cuiabá, sendo 2 no gol, 10 do Vasco, sendo 3 no gol, dessas 3, 2 entraram. O jogo, no geral, principalmente no primeiro tempo, foi ruim, cara. Foi ruim. E o Cuiabá não conseguiu criar o volume de jogo suficiente para dar muito perigo. A única chance perigosa no segundo tempo foi uma finalização de longe que a bola vai na trave depois de desviar no Medel. A única, depois mais nada. Posse 51% para o Cuiabá, 49% para o Vasco. Faltas: 13 do Cuiabá tendo 2 amarelos, 10 do Vasco tendo 1 amarelo. Escanteio: 5 para o Cuiabá, 1 para o Vasco. Com esse resultado, o Cuiabá na 11ª colocação com 40 pontos. Muito difícil de ser rebaixado, não cai.
E o Vasco, 17ª colocação com 34 pontos. O jogo era muito mais importante para o Vasco, mas eu não achava que o Vasco ia vencer. Pelo fator não ter overhead, que é o fazedor de gols. Eu achava que o Vasco poderia até empatar em 0-0, mas eu não imaginava o Vasco fazer gol. Enfim, conseguiu fazer 2. E não tem muito mais o que falar não. Resultado espetacular para o Vasco, vitória fora de casa, dá um alívio muito grande, mas ainda está lá embaixo. A briga, na minha visão, do Vasco, não pode pensar em brigar com o Goiás, então aquele jogo medonho, quando foi com 300 zagueiros contra o Goiás, não existe. A briga do Vasco é com quem está fora e não com quem está dentro. Então, a briga do Vasco é com o Inter, o Bahia, o Santos, o Cruzeiro. E acho que é isso. Corinthians e Cuiabá, só precisamos, sei lá, uma vitória e um empate. Acabou, já escapou. E isso daí em 7 jogos é muito provável que aconteça. Então, do Inter para baixo, tem que ficar ligado. Importante pro Vasco dentro de casa tem que vencer. Pode ser o Real Madrid o adversário. Tem que vencer, dentro de casa. Fora de casa, isso daqui deu um alívio muito grande contra o Cuiabá. Mas dentro de casa que tem que vencer, cara. Dentro de casa. É só ver o Goiás. O Goiás não tá vencendo dentro de casa. Acabou, vai ser rebaixado. Eu cravo aqui, o Goiás não escapa. Vai ser rebaixado. Time que já é fraco naturalmente. Fora de casa, vai apanhar. Dentro de casa, vai ter que ganhar, pô. Pode tomar de 5-0 fora de casa. Mas em casa, você tem que ganhar de 1-0, tem que ganhar de 2-1, mas tem que ter os 3 pontos. Então, por isso que o Goiás vai ser rebaixado. 2 jogos em sequência em casa, um empate e uma derrota. Não escapa. Então, o Vasco, confronto na minha visão é principalmente com o Cruzeiro. Porque esse time do Cruzeiro tem um ataque ruim, não sabe fazer gol. Tem uma defesa até que boa, mas o ataque é ruim. Então, por exemplo, aqui vendo os ataques, ó. O ataque do Cruzeiro tem 28 gols. O ataque do Goiás, do Curitiba, do América, do Vasco é melhor. O ataque do Cruzeiro é o pior do campeonato aqui, ó, 28 gols. Então é disso que eu tô falando, é um time que não sabe fazer gol. A defesa é até que boa, ó, só tomou 25 gols. É uma média muito boa, é uma das melhores defesas do campeonato. Mas toma muito gol. Não sabe fazer gol. Então é isso que o Vasco tem que aproveitar. Ir vencendo os jogos, porque esse time do Cruzeiro pode empatar muito até, mas não vai ganhar muitos jogos. Porque time que não faz gol não vence. Então o Vasco tem que ficar esperto e ir fazendo esses pontos em casa, principalmente. E do Cuiabá, acho que já está feito a temporada, vai ficar na primeira, provavelmente. Mas era esses pontinhos aqui que já era para falar, porra, estamos na primeira ano que vem, podemos pensar até em Sul-Americana, se bobear pré-Libertadores. Mas não vai. Enfim, perdeu em casa pro Vasco, não pode mais almejar isso daí porque eram os pontos garantidos na teoria. Ganha do Botafogo fora, perde em casa pro Vasco. Enfim, no geral é isso. Só para fechar, craque da partida, acho que poderia ser o Zé Gabriel, poderia ser o Léo, poderia ser o Medel. Fica entre esses 3. Para mim, o Medel, o craque da partida, jogou demais. Jogou muito. É isso. Foi esse o vídeo, valeu e falou.